Oi, pessoal. Vamos continuar o que estávamos falando outra vez sobre o nascimento de Jesus. Eu, fazendo o trabalho de Deus, eu descobri a verdade de que Deus não se alegra de trabalhar conosco. Em 1968, eu saí do exército. Antes de eu ir para o exército, eu fui para uma igreja e já tinha alguém ministrando naquela igreja. E eu fui para Kimcheon, eu decidi ir para Kimcheon para pregar o evangelho. E vivendo lá eu tinha que ter uma casa. Tinha muitas coisas que eu precisava. E eu estava orando. Mas a casa não estava preparada. Porque ir para Kimcheon é algo que Deus se agradava, então eu decidi meu coração de ir para Kimcheon. E eu tinha mais ou menos $3,50. Então, eu pensei que se eu tivesse esse dinheiro, eu poderia alugar uma casa em Kimcheon. Porque eu estava no exército, então eu não tinha nenhuma noção da economia. E eu peguei o ônibus e fui para a cidade de Kimcheon. E eu estava procurando uma casa para alugar. Então, para alugar um quarto, eu precisava de $70. Então, eu não tinha nem 1/20 do dinheiro que eu precisava. E andando por Kimcheon, eu vi muitas casas. E eu conversei com Deus. Lá, Deus, tem uma padaria. Ah, lá tem uma barbearia. Ah, ali tem um salão de beleza. Ali tem uma cafeteria. E eu conversei com Deus. Deus, até os espíritos desse mundo, ele dá um prédio para as pessoas, para as pessoas desse mundo. Então Deus não vai me dar um prédio também? Por favor, Deus, me dê um prédio. E eu tive um coração de que Deus tinha preparado tudo. Então, não foi que surgiu dinheiro naquele momento. E naquele dia, eu continuamente procurei uma casa em Kimcheon. Eu não tinha dinheiro. Mas eu pensei, que casa seria bom procurar? E eu tinha que pegar um ônibus para ir para Kokton de novo, onde eu estava. E eu estava sentado no ônibus e eu me encontrei com um senhor inglês. E ele era muito educado. Ele era mais velho do que eu. E eu comecei a conversar com ele. A minha capacidade de falar inglês e a capacidade dele de falar coreano era parecida. E eu, com o inglês bem ruim e ele com um coreano bem ruim, começamos a conversar. Para onde o senhor está indo agora? Ah, eu estou viajando. Ah, é? Ah, e qual é o seu trabalho? Ah, eu sou um missionário. Ah, de onde você veio? Eu vim da Inglaterra. Aí eu perguntei assim um pouco mais detalhado. E que viagem é essa que você está fazendo? Ah, eu estou só viajando. Eu fiquei muito bravo. Como um missionário está só viajando, está fazendo só turismo e não está pregando o evangelho? Quando eu vejo, você é um missionário podre. Como na Coreia veio esse missionário podre?
Você volta agora para a Inglaterra. Se você ficar aqui, você vai sujar a Coreia. Então, de Kimcheon até Kochang demorava 3 horas. Realmente, ele é um cavaleiro inglês. E ele só ficou sentado escutando. E a gente desceu em Kochang. E ele falou o que para mim? Eu posso dormir hoje na sua casa? Ah, sim, pode me seguir. E a gente subiu lá no topo da montanha de Apgujeong. Onde eu morava não tinha nem não tinha nem água potável e não tinha nada assim. Então, para mim, não era problema isso. Mas ele teve diarreia. Por 4 dias ele teve diarreia. E depois do 4º dia ele queria ir embora. E ele viu a minha vida por 4 dias que ficou com a gente. E ele falou para mim: eu não posso viver só 1 ano contigo. Eu vi tantas pessoas até agora, mas eu nunca vi alguém que vivesse como você. Eu quero aprender a sua vida. Eu ri dele. O que tem a minha vida? O que você quer aprender da minha vida? Ele estava falando sério. Ah, isso não é nada difícil para mim. Tá, eu vou trabalhar em Kimcheon. Então, você procura uma casa em Kimcheon e vem. Ele ficou tão feliz. E ele foi embora todo feliz para casa. E depois de 1 semana ele me procurou de novo. Senhor Park, eu tenho uma coisa para te perguntar. Eles me deram $450 para alugar uma casa em Kimcheon. Naquele tempo a gente podia comprar a melhor casa em Kimcheon. Então, vamos pegar esse dinheiro e vamos trabalhar junto pelo Evangelho. Ah, tá bom. Deus, através dele, tinha preparado uma casa para mim. Somente uma casa foi preparada, não tinha nada. Então, pelos anos que eu vivi em Kimcheon, não é que a gente tinha casa, a gente tinha emprego, a gente só pregava o Evangelho. Mas a cada momento, eu pude ver claramente Deus suprindo todas as nossas necessidades. Não sou eu quem estou fazendo, é Deus quem está trabalhando. Eu quero perguntar para vocês. A Maria engravidou. A Maria, ela se esforçou para engravidar? Não. Foi Deus quem trabalhou. Ah, eu tenho que ficar barriguda, o que eu faço? Ah, eu tenho que ficar grávida. Ah, eu não posso dormir com outro homem. O que eu tenho que fazer? A Maria não se preocupou em nada sobre essas coisas. Porque era Deus quem estava cumprindo. Somente como serva ela tinha que dar o seu corpo para ele. Quem faz o trabalho do Evangelho tem que ter exatamente essa passagem. Não sou eu quem faço alguma coisa pelo Evangelho. É Deus que, pelo plano dele, tem que fazer esse trabalho. Eu cheguei na idade de casar. Mas a minha sogra tinha um irmão mais novo. E eles viviam assim com tamanha dificuldade.
A minha sogra, ela não tinha problema com nada, mas ela só queria saber como é que eu ia viver daqui para frente. Eu não tinha um trabalho naquele tempo, não tinha ninguém que me ajudasse, mas eu vi Deus me dando todas as coisas. O meu sapato estava tudo ruim naquele tempo. E eu orei para Deus pedindo um sapato. E tinha um estudante que eu conhecia que recebeu a salvação. Ele foi pro exército. E um dia esse estudante me mandou uma carta e uma caixa. Então, dentro da caixa, o que estava escrito? Hoje, no exército, eles me deram dinheiro e eu queria te dar uma coisa. Mas eu não sabia o que fazer, né? Porque eu não sabia o tamanho do seu sapato. Então, eu pensei, eu acho, assim, eu calculei vagamente, mas eu espero que caiba no seu pé. Então, você pode saber o tamanho da pessoa, né? Mas você não tem como saber o tamanho do sapato. Então, antes de abrir aquela caixa, eu falei, esse sapato vai caber exatamente no meu pé. Porque esse irmão não sabe o tamanho do meu sapato. Mas Deus sabe exatamente o tamanho do meu pé. Então não foi esse irmão que me deu, foi Deus quem me deu. E quando eu abri aquela caixa, realmente cabia exatamente no meu pé. Eu agradeci diante de Deus. Eu usei aquele sapato e fui para diante de Deus. A minha sogra me perguntou, daqui para frente, como você vai viver? Até agora eu estou vivendo com a ajuda de Deus. A minha sogra me perguntou, agora você está sozinho. Mas se você casar, vão ser 2 pessoas. E se tiver filho, filha, vai ter 4 pessoas. Então, nesse momento, como é que você vai viver? E eu falei para minha sogra, Deus já sabe quantos pés eu tenho e quantas mãos eu tenho. E às vezes quando eu oro para Deus, eu peço, Deus, me dá uma camisa, me dá uma calça, e Deus sempre me deu. E quando eu falei, Deus, me dá uma luva, me dá uma meia, Deus me deu, nunca me deu só um lado do sapato ou um lado da meia. Ele sempre me deu par. Deus sabe exatamente quantos pés eu tenho, quantas mãos eu tenho. Se eu tiver 5 pés, Ele vai me dar 5 lados do pés, Ele não vai me dar só um. Quando Deus me deu um sapato, Ele sempre me deu dos 2 lados. Agora, porque eu sou sozinho, Deus Ele sempre deu para mim só. Mas se daqui a pouco a minha família ficar 1, 2, 3, 4 pessoas, com certeza Deus vai preparar tudo exatamente para mim. E eu falei para minha sogra. E assim eu passei dificilmente pela prova. E agora eu já estou 43 anos com a minha esposa. Quando eu vejo, eu agradeço muito diante de Deus. Se eu sou um verdadeiro servo de Deus, se Deus fez com que Maria nascesse Jesus Cristo, Deus se responsabilizou por tudo, Deus preparou todas as coisas. Então faz 52 anos que eu estou dentro do Evangelho. E por 52 anos, Deus, Ele preencheu todas as coisas sem que faltasse nada.
teve dificuldade, teve momentos de fome. E quando eu precisei de sabedoria, eu falava, Deus, me falta sabedoria. Deus, me dê sua sabedoria. E quando eu não sei bem a palavra, Deus, eu não tenho olhos para enxergar a palavra. E Deus me conduziu para poder entender a palavra. Quando eu conversava com as pessoas, Deus, quando eu estou conversando com essa pessoa, me falta muita sabedoria. A minha personalidade também, ela está muito exaltada. Então, qualquer lado, todas as coisas, Deus não me deixava faltar nada e eu podia ver Deus preenchendo. E eu passei 52 anos em Jesus Cristo. E para falar sobre o livro de Mateus dessa vez, eu estava lendo Mateus e eu vi a Maria. Então, se a Maria tiver agora o bebê, ela tem que imaginar que vai faltar muitas coisas. Tem pessoas que não pensam. Então, ela podia pensar, o que José vai pensar se eu tiver esse filho? Ele vai ter um pensamento errado e vai me abandonar. E agora? O que a minha mãe vai pensar de mim? Maria, senta aqui. Sim, mãe. Quem é o pai dessa criança que está na sua barriga? Mãe. Não é de alguém. Você não era assim. Como você está mentindo para a mãe? Você não se aproximou de nenhum homem, então você está grávida. Isso não faz sentido. Você sempre foi tão sincera comigo. Por que você está mentindo para mim? O que tem que você não pode falar para sua mãe? Quem é o pai dessa criança? Você tem que decidir como vai resolver esse problema logo. Você sabe o que vai acontecer se te pegarem grávida? Mãe, por favor, acredita em mim. Não, não é isso. Eu jamais faria isso, jamais faço essas coisas, mãe. Quem é que vai acreditar que você não faria nada? Nem eu acredito. Então, as pessoas ao redor das famílias, do marido, todos os vizinhos, todo mundo começou a sussurrar sobre ela. Imagina quanta Maria deve ter passado por dificuldade. Mas quando a gente vê na Bíblia, Deus foi resolvendo cada coisa. Quando Deus trabalha, ninguém entende. Tem esse e aquele problema. Quando eu olho para o meu passado, teve muitas dificuldades. Teve muitos problemas que as pessoas não conseguiam compreender. Mas Deus foi resolvendo cada problema de uma forma incrível. É tão gratificante que não tem nem como expressar. É muito gratificante diante de Deus. O trabalho de Deus não somos nós quem fazemos. O trabalho de Deus é Deus quem faz. Então, se a gente der a nossa pessoa para Deus, para o Evangelho, a gente tem que ter uma certeza, uma fé em Deus. Sem essa fé, a gente não pode fazer o trabalho do Evangelho. Por um ano, será que ninguém vai me dar dinheiro? Eu não tenho roupa, eu preciso de um carro, eu não tenho passagem de ônibus, não tenho gasolina. Então, somente eu vivendo, olhando para as pessoas ao seu redor, vai acabar sua vida assim. O Moisés com um cajado, dizer que ele tirou o povo de Israel do Egito, é muito engraçado isso.
Vocês acham que o faraó, olhando para Moisés com um cajado na mão, ia liberar o povo de Israel? No começo, o faraó riu de Moisés. Mas porque Deus estava junto com Moisés. Quando o faraó olhava para Moisés, ele não era nada demais. Mas quando ele viu Deus vivo trabalhando dentro de Moisés, o faraó somente podia tremer de medo. E no final, o faraó teve que largar o povo de Israel por medo. Então, não foi uma coisa simples o Moisés tirar o povo de Israel do Egito. E depois que eles saíram do Egito, tinha o deserto. Tinha um deserto. Tem água? Como eles podiam fugir daquele calor? Como eles podiam fugir daquele calor? Mas eles entraram no deserto. E não tinha nada preparado para eles fugirem desse calor. Mas Deus estava com eles. Por isso, Deus sempre tapava com coluna de nuvem de dia e de coluna de fogo de noite. Então, a gente está no deserto. O que a gente tem que comer? E quando eles acordavam de manhã, estava cheio de comida de manhã. Estava cheio de maná. Tinha grilos, codornizes. Então, quando eles estavam no deserto, qualquer coisa lhes poderia faltar. Mas porque Deus estava com eles, não teve falta nenhuma no deserto. Se a gente olhar pela falta de fé nos olhos, então falta tudo. Mas quando a gente olha pela fé, é incrível como a gente vê Deus preparando e dando tudo. A gente, quando começou a pregar o evangelho na África, quando a gente começou a pregar o evangelho nos Estados Unidos, quando a gente começou a pregar o evangelho na Rússia, quando a gente começou a pregar o evangelho na América do Sul, a gente não conhecia ninguém, a gente pensou na África, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai começar a pregar o evangelho aqui? Realmente, a gente estava completamente perdido. Mas porque Deus estava conosco e a gente viu como Deus estava conduzindo tudo de uma forma agradável. Sim. É Deus quem cumpre tudo. Não é algo que nós tenhamos que fazer. Então, crendo que Deus vai realizar, Deus, ele deposita tudo nas mãos dele. Ele deixa tudo nas nossas mãos. Deus, Jesus Cristo escolheu Pedro. E Deus ensinou para Pedro como ele devia acreditar em Deus. Fez isso com Abraão, fez isso com Davi, fez isso com Moisés, fez isso com Josué. Todas as pessoas que ele utilizou, primeiro ele conduziu e criou para acreditar em Deus. Então, se Deus se agrada de trabalhar através de mim, você deposita a sua pessoa nas mãos de Deus, e mais do que você preparar as coisas por si mesmo, porque o que Deus preparou é muito melhor, crendo em Deus, aceite de Deus. Senão você fica inseguro. A Maria pensava, eu acho que o Moisés vai me largar, vai me abandonar. O que eu faço? Mãe, conversa com Moisés, por favor. O José não me escuta. Mas quem é que vai escutar? Quem vai acreditar? Mas mesmo a mãe da Maria não ter falado, o anjo de Deus, ele foi. E falou, não temas tomar Maria, tua mulher. Ela dará à luz um filho e lhe porá no nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Então foi tudo muito agradável quando Deus trabalhou. Os servos de Deus, fazendo o trabalho junto com Deus. Não sou eu quem trabalho, mas todos os dias pode experimentar e ver Deus trabalhando vividamente dentro dele. Embora tenha uma montanha de problemas diante de si, tem dificuldade, mas o servo de Deus não teme. O servo de Deus não tem medo. Porque Deus é quem cumpre tudo. Pelos 52 anos que se passaram, quando eu olho para essa vida do passado, eu não tenho como contar tudo, mas Deus preencheu o meu coração com o trabalho dele. Então Deus começou a trabalhar em mim. Então todas as coisas aconteceram pelo trabalho de Deus. Quando eu penso que não foi através de nós, eu fico muito agradecido. Por isso, as pessoas de Deus se tornam um coração com Deus. Sabem a vontade de Deus e depositam sua vida nas mãos de Deus. Problema da família, problema dos filhos, problema da casa. Todas as coisas depositam nas mãos dele. E recebendo a condução de Deus, fazem o trabalho do evangelho. E Deus se alegra de trabalhar através de vocês, e assim a glória de Deus pode aparecer. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Obrigado.